Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje nós vamos falar sobre as tecnologias envolvidas no Carrefour. Sim, nós estamos com vários especialistas aqui de peso para falar um pouquinho sobre como as coisas acontecem por trás dos panos lá no Carrefour. Eu sou André Seco e hoje vamos entender o que acontece quando meu cartão está sem limite em uma compra no Carrefour. Bom, eu sou Alessandro Nunes, sou arquiteto no Banco Carrefour e eu não corto cabelo desde quando começou a pandemia. Verdade. Eu entendo pelo que você passa, mas eu me desapeguei essa semana. Eu sou o Daniel Faria, eu lidero os times de arquitetura, desenvolvimento e qualidade no Banco Carrefour e pediram uma piada engraçada ou algo nesse sentido e eu sou muito sem graça para isso, né? Mas a pergunta é, qual é a cidade que não tem táxi? Quem sabe? Eu sei, é Uberlândia, estraguei a abertura. Ganhou um cupom no Carrefour. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca e eu já parei o estacionamento do Carrefour para não pagar estacionamento no Shopping Guatemi. Ladrão! É isso. Pelo menos tem que ter comprado, né? No mínimo isso. Né? Vamos acreditar que sim. Olá pessoal, eu sou o Rafael Riscado, eu sou gestor do time de arquitetura do Banco Carrefour e eu vou na linha do Dani aqui também fazer uma piadinha curta, que a pergunta é, por que o rádio não pode ter filhos? Ninguém sabe? Já estraguei uma, eu não quero estragar mais uma. Porque ele é estéreo. Vale o efeito de tudo. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu poderia dizer que roubaram minha piada, mas eu estou sem piada mesmo. Honesto, né? Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e vamos ver se até o final do episódio a gente ganha um vale compras, né? Não custa aqui dar aquele miguezinho, né? Vamos ver. Vai que, né? Vai que, né? Vai que. Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos três aqui que estão aqui, o Daniel, o Alessandro e o Rafael, pela disponibilidade de estar conosco aí e para falar de um assunto que o pessoal tem muito interesse, né? Sempre que a gente está fazendo eventos na internet e tudo mais, o pessoal tem muito interesse em saber como que é a estrutura de sistemas em empresas grandes, né? Então, de antemão, a gente agradece muito vocês aí por estar compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Eu acho que a gente tem uma série de desafios para compartilhar aqui, um pouco do que é o ambiente que a gente está inserido devido ao número de integrações que a gente tem que fazer, regulamentações que a gente tem que respeitar e tempestividade, né, que a gente tem que atender do ponto de vista de performance das aplicações e dos sistemas, a fim de garantir que as operações aconteçam, né? Show de bola. Realmente, a complexidade que se tem para lidar com sistemas dessa magnitude é algo que muitas vezes quem está entrando na área pensa, né? Por exemplo, vou aprender a fazer um CRUD, uma coisinha mais simples assim, né? Mas quando a gente chega num patamar que você está trabalhando numa empresa gigante, você tem preocupações que muitas vezes você nunca viu na vida. Então desde LGPD, que a gente vai falar um pouquinho aqui, estruturas e estratégias para você se recuperar aí de falhas e tudo mais, né? Então acredito que o papo vai ser bem bacana. Show, bora lá. Para a gente começar aqui, eu queria que, se possível, vocês se apresentassem, já falaram um pouquinho o que fazem, mas se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre o que cada um cuida na empresa e qual o papel aí que vocês mais... a gente sabe que alguns acumulam vários papéis, né?
mas em que frente que vocês mais trabalham lá na Carrefour? Bom, eu trabalho com arquitetura de soluções, tá? Eu sou especializado em PWA, a gente tem um projeto grande aí implantando PWA como uma das principais tecnologias para entrega de serviço pela facilidade que a gente tem na web de entregar e distribuir. Tá? Isso junto com a entrada do DevOps, tá? Aí o Riscado vai falar um pouco mais de DevOps, mas que tem impulsionado muito as nossas entregas. Então a ideia é a gente sair de uma empresa de cartão para um banco muito rápido. Então a gente tem que, para acompanhar o mercado, entregar uma gama de serviços muito grande, né? Tanto para a parte de cartão quanto a parte de conta digital que está vindo aí. Então, são essas iniciativas em termos de software e para essa agilidade, né, para que a gente, junto com o DevOps, né, junto com o Web, a gente consiga entregar rápido, a gente já está trabalhando com microserviços, junto com o PWA, entrou a estratégia de microserviços, containers, Kubernetes e tudo mais. E para front-end, a gente recentemente quebrou o nosso monolito de front, que era um SPA, para a gente distribuir agora micro front-ends e ser mais ágeis nas interfaces também. Tá? Show de bola. Você cuida essa parte que você falou aí, aproveitando, vamos puxando de um por um, da parte do PWA voltado a serviços. Vocês usam mais ele para aplicações, tudo de web, aplicativos assim, ou vocês têm aplicativo também nesse ponto com o PWA gerado? A gente tem nativo também. Tá. O principal motivo, claro, é que se você não está nas stories hoje em dia, né, para um perfil de usuário você não existe. O usuário já vai direto na store do seu dispositivo, né, iTunes Store, Google Play. Então, assim, é uma necessidade de mercado. Você tem que estar nas stores também. Tá? A estratégia de entregar na web é a facilidade que a web te dá de entregar para as 3 plataformas ao mesmo tempo. A nossa estratégia nesse caso é híbrida. Tá? A maior parte dos nossos usuários acessam via Android, então a gente tem que estar no Google Play, tá? Tem que ter uma build lá. Porém, uma vez que você autentica, você vai navegar em uma série de serviços que podem ser nativos ou podem ser web, a depender da estratégia. A gente está migrando muitas telas que estavam em nativo para web, para a gente poder fazer essa entrega multiplataforma também. Tá? Porém, a ideia, inclusive por exigência até das stores, que tem uma porcentagem do código lá nativo, é manter uma estratégia híbrida. Então a gente pode ter uma casca nativa lá responsável por algumas funcionalidades, como autenticação, criptografia, performance, ou algum serviço que por acaso a gente decidiu que aquele serviço, por exemplo, por usar biometria, teria uma melhor experiência para o usuário no nativo. Então é uma estratégia mista, porém a gente pensa em web first, né? Porque a gente consegue entregar mais barato e mais rápido, né? E depois a gente evolui esses serviços para o que precisar evoluir no nativo. Isso é bacana até por você pontuar, por causa dos usuários, até porque o mercado brasileiro, ele é em maioria Android, né? Perfeito. Ele é um mercado diferente do mercado americano, que é um mercado em maioria Apple, né? iOS no caso. A gente tem um grande público mesmo, então é bacana a estratégia e até o ponto que você falou das lojas, né? Da parte do nativo. E até eu ia pontuar, né? A sorte, entre aspas, é que o Android, ele acaba, a loja do Google Play, ela acaba sendo um pouco mais flexível com isso, né? Já a loja da Apple é um pouco mais chata até com essa particularidade. Mas bacana, bom saber da estratégia de vocês. A loja do Google, ela passou recentemente, bem recente mesmo, por uma mudança de estratégia. E ela tá agora mais criteriosa e talvez tão criteriosa quanto a da Apple, tá? Isso é de semanas, ainda assim, né? eu ainda acho ela mais tranquila do que a da Apple por causa do Apple. Antes ela era bem tranquila, raramente tinha um bloqueio, né? E agora ela já faz bloqueios mais no detalhe ali, olhando, por exemplo, a descrição do app, né, os termos de uso, coisa que ela não tinha tanta preocupação antes, né? Então ela tá ficando mais criteriosa também. Tinha uma brincadeira que eu fazia assim, que o pessoal perguntava: eu posso subir o aplicativo assim na loja? Eu falava, então, qual é a diferença da loja do Google e da loja da Apple? A loja da Apple, ela vai te dar um soco na cara assim que você colocar o app, não vai entrar. Mas aí você tem certeza, essa era assim. Mas aí você tem certeza que quando ele entrar, ele não vai sair mais. Sim. Só que a do Google, ela deixava você, não, fica à vontade, mas passava um tempo, ela arrancava, dava um soco na sua cara em qualquer momento e falava, não vai estar mais aqui não, ó. Tá errado isso aqui. Aí acho que talvez, por alguns quesitos de problemas de aplicativos fazendo coisas que não deveriam, eles acabaram adotando a política agora um pouquinho mais política Apple, rigorosa, né? Em questão até por causa do LGPD, né? Por causa de acesso dessas coisas e tudo mais, e todo mundo tá preocupado em perder dinheiro, então ainda assim eu acho ela um pouquinho ainda menos rigorosa que a da Apple por alguns pontos, os guidelines. Boa, vamos lá.
falar um pouco aí do meu papel, né, de como eu atuo. Eu acabo liderando, eu tenho o prazer de liderar esses dois senhores aqui e mais um time grande, sempre menor do que ele poderia ser para atender às 1000 demandas, mas eu diria que hoje a gente está bem posicionado, com uma galera muito boa. Então eu sou responsável pelo time de arquitetura, pelo time de desenvolvimento e pelo time de qualidade. Então tudo que é software que a gente desenvolve dentro de casa, eu acabo atuando de alguma maneira. E aproveitando o canal, né, e a oportunidade, eu acho que uma coisa que eu sempre falo dentro da empresa e todo mundo que trabalha comigo ouve bastante, a gente tem uma oportunidade rara, cada vez mais rara, de discutir tecnologia igual negócio, sabe? Às vezes eu pego muita gente boa, que domina muito uma tecnologia, mas que não consegue resolver problemas com a tecnologia ou com aquilo que domina, né? E no final do dia, o que mais interessa para o cliente não é se eu fiz em PWA, se eu fiz em nativo, ou se eu fiz em .NET Core, ou qualquer uma que seja, ou se eu tenho uma estratégia de APIs distribuídas, passando tudo num gateway, onde eu controlo acesso, bileto serviço, né? Que é aquilo que a gente busca. Mas o cliente no final do dia quer saber se o problema dele está sendo resolvido, né? E então, acho que a minha principal missão lá na empresa é garantir que a gente está usando a tecnologia adequada para o problema que ele precisa ser resolvido, né? E aí, conectando um pouco com o que o Ale trouxe, a gente tinha um aplicativo 100% nativo com a melhor nota na nossa categoria na Google Play e na Apple Store. E a gente tomou a decisão de ter um aplicativo híbrido, né? E por conta disso, a gente teve que fazer um deploy onde acho que o nosso principal erro foi ter feito tudo de uma vez. A gente poderia ter feito isso de uma maneira mais escalada, mas a gente virou tudo de uma vez. A gente sofreu bastante ali para trazer a performance que a gente tinha antes, a experiência que a gente tinha antes. Em contrapartida, a gente aprendeu muito, né, nesse quase um ano aí do aplicativo em PWA. Agora a gente tem uma capacidade e um controle de entregas faseadas e dá autonomia para os times e em alguns momentos estar independente da loja. E a gente começa a ter a oportunidade de fazer coisas que a gente já vem experimentando, de brincar um pouco com features, né, e com comportamentos ao longo do próprio dia ou ao longo da experiência ali. Cara, vamos pivotar isso aqui agora, vamos mudar a estratégia, deixa eu mudar esse botão, ou deixa eu trazer uma animação diferente, ou deixa um comportamento diferente. Como é que o cliente entende isso ou ele se comporta com isso? E se a gente tivesse só 100% no nativo, isso não seria possível, né? Então, eu acho que a tempestividade de resposta às necessidades do cliente, cada vez mais, é uma coisa que todos os times e todo mundo que trabalha com produto digital vai ter que estar preparado, né? Isso é um pouco do que eu faço aí. Eu acho legal o ponto que você colocou, que é um ponto que a gente acaba pregando muito em live, e principalmente quando a gente fala em live, até em podcast, quando a gente quer falar mais voltado à carreira, né? A tecnologia, ela é só o meio, é só a ferramenta, ela não é o que importa. Se você tiver o conhecimento do seu negócio, se você conhecer os fundamentos das coisas, até falando como a pessoa vai programar, saiba os fundamentos, sabe tudo certinho, a tecnologia só é a ferramenta que vai te ajudar. Mas se você tiver domínio do negócio, é isso que vai te separar de ser um bom profissional, de uma boa entrega, uma entrega concisa para aquilo para o cliente. Porque eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu acabei de montar aqui tudo num padrão que seja DDD, bonitão, microservice, o caralho a 4, e aí ele vai falar, legal, mas tá funcionando? Não, a gente tá com uns problemas aqui, porra, então o que adianta você fazer um negócio maravilhoso se eu quero ver só funcionando, né? Exato. Ele não quer saber. A gente sabe a importância de arquitetura, etc e tal, mas o que interessa é o negócio funcionando, né? Então a gente tem que ter esse casamento das boas práticas, da tecnologia e do que o cliente quer. Isso aí é bem legal. E só um outro ponto que eu queria falar também, que eu achei legal que você falou, da visão de erro, entre aspas, que vocês tiveram de colocar o app, que eu acho bacana, porque geralmente quando a gente vai falar alguma coisa de uma empresa, tal, todo mundo sempre traz o sucesso, né? Não, a gente faz, a gente se comporta, tal, e eu sou muito a favor de saber mais do que aconteceu de errado.
Porque eu acho que é aí que a gente aprende bem mais do que dos setores de sucesso e tal. Porque o sucesso, como a gente chama, o caminho feliz, né? Ele às vezes é uma constante, você tá fazendo só aquilo lá. Quando você sai um pouco da sua zona de conforto, que assim, não sei se foi o caso de vocês, mas ao que parece, vocês tinham já... Pô, vocês tinham um app com a nota alta, né? Já tava lá, tava ganho. Pra que foi mexer? Não, porque a gente foi arriscar. E aí você tem os outros percursos, essas coisas. Isso eu acho bacana. A gente poderia abordar até mais pra frente. Isso Não, daí. vamos abordar. A gente vai trazer um pouco dos motivadores. Mas o principal, né, cara? Acho que o que tá muito atrelado à estratégia do banco e como as lideranças dentro do banco se comportam, né? Cara, a gente tá ganhando o campeonato, tá resolvendo o problema do cliente, só que eu não tô mais atingindo a expectativa de tempo. Então a gente precisa pivotar a estratégia. Ao pivotar a estratégia, a gente teve erros ao longo do caminho, tudo bem, que fazem parte, e agora a gente tá muito mais forte como time, né? Pra, inclusive, ajudar, né? Quem precisar de ajuda aí na adoção de um PWA ou qualquer coisa no caminho. Outra coisa também que a gente aprendeu, né? A gente apostou muito numa única tecnologia de front, que ela não é o problema. O problema é depender de uma única tecnologia, né? Então, como é que a gente hoje habilita o nosso ecossistema, a nossa aplicação, para que ela consiga trabalhar com mais de uma tecnologia? Então, a gente pode estar falando de um Angular, de um React, de um Flutter ou qualquer outra coisa nesse sentido, um Vue. E como é que eu habilito isso, inclusive para ser uma estratégia para você ser atrativo para pessoas, né? Porque hoje a disputa por um profissional, eu que ocupo uma cadeira de liderança nesse sentido e lido com esse desafio diariamente, é muito complexo quando você só tem uma tecnologia para trazer a galera. Quer dizer, você está dependente daquele pool e brigando com um monte de gente sobre aquele único pool de conhecimento, né? Então, um pouco das nossas estratégias agora também é diversificar um pouco mais o que a gente trabalha, para a gente ter alternativas para os problemas que a gente está resolvendo, mas também para a gente ter uma alternativa de encontrar profissionais qualificados aí para que trabalhem junto com a gente. Isso é só para pontuar antes do Rafael também falar um pouquinho dele aí. Eu sei bem o que você está falando, porque hoje eu tenho uma cadeira de gestão, de equipe e tudo mais, e realmente esse é um cenário. Lá a gente acaba trabalhando mais com tecnologias Microsoft, né? E a gente acaba disputando pelos profissionais do .NET. Então você acaba saindo no tapa com profissionais do .NET. E aí você começa a criar outras vertentes e pensar, pô, talvez esse projeto eu poderia começar numa tecnologia Y, do que da X que eu tenho aqui, para também ter essa outra frente aberta aqui. Então agora eu posso tentar pegar, vai que esse aqui tá menos disputado, tal. E você começa a ter um pool de tecnologias. Isso é bacana como estratégia para você resolver os problemas. Tem os prós e contras, obviamente, né? Mas é um caminho legal, bem legal. Eu acho que até isso que o Daniel e o Bertuzzi falaram, né? É assim, você vai acabar priorizando, né, algumas tecnologias, né? Até porque quando você começa a montar seu time, você acaba tentando direcionar para algumas tecnologias que você já tem uma experiência anterior. E foi legal aí até que foi comentado, o Daniel frisou, né, que assim, importante, né, muita gente assim, eu quero trabalhar com arquitetura, boas práticas, a última versão de uma tecnologia X, mas o pessoal se esquece que você está lá para resolver problemas para o negócio, né? Você não está lá para criar tecnologia, porque se você quer criar tecnologia, tem empresa para isso também. Você pode tentar a sorte na Microsoft, na Google, na Apple, sei lá. E quando você... O caso aí do Banco Carrefour, uma empresa da área financeira, eu tenho certeza aí que vocês têm aí uma linha principal, aí usa bastante algumas tecnologias, mas com o tempo, né, vai surgindo uma série de legados e vocês têm aí que dar um jeito de conseguir coexistir com tudo, né, sem deixar de evoluir, né, na tecnologia, né? Obviamente a gente tem uma stack estabelecida, né? O negócio não é uma bagunça, não é tipo, cada dia alguém traz uma lib ou traz uma tecnologia nova pra gente usar e não é a proposta. Mas como é que você também mantém o time engajado, né? Como é que você também mantém o time com aquele espírito de conhecer coisas novas ou aprender coisas novas e sugerir? E como é que você mantém a galera aberta, tipo, todo mundo troca, né, no final do dia?
Então, se você estabelece a ditadura, né, de é só isso que eu faço, é só assim que eu trabalho, você mata muito da criatividade. E a gente discute muito hoje em dia, né, de times multidisciplinares e tudo mais, e talvez a grande sacada não é estar falando sobre ocupação, mas estar falando sobre usar o tempo ocupado da maneira certa e ter um tempo criativo ali importante. E aí é um pouco disso que a gente tem tentado usar. Faz um estudo aí, aprofunda uma outra tecnologia, tal, vamos avaliar, vamos experimentar pequeno, que foi um negócio que a gente aprendeu quando a gente fez a adoção do PWA, não ir de uma vez para alguma coisa, vamos experimentar pequeno, vamos entender, a curva de aprendizado foi boa, a resposta à adoção da tecnologia foi legal por parte do time e tudo mais. Então essa aqui é mais uma que a gente pode começar a usar. Isso aqui a gente descartou, e tudo bem, faz parte do processo e está combinado com o time, que, cara, provavelmente 80% das coisas a gente não vai adotar, uns 20% a gente vai adotar, mas quando a gente adotar, a gente adota de uma maneira consciente e não só reativa, né? Acho que isso é importante. Era essa pergunta que eu ia fazer. Tipo assim, como vocês trabalham, por exemplo, uma coisa que acontece sempre no mundo dev, né? Vem um cara com uma lib ou com uma linguagem, sei lá, Rust tá super na moda agora, né? Todo mundo falando aquela coisa. E o cara chega e fala, pô, vi isso aqui, isso aqui é o momento, quero usar. Aí, tipo, quem dá o voto de Minerva, o time se reúne, alguém chancela. É que você respondeu que vocês fazem pequenos testes antes, né, de colocar em produção. Mas quando vem uma coisa meio assim absurda, quero fazer uma API agora em Rust, tipo, você já dá fala, amigão, o que você tá falando? Ou você deixa o cara fazer? Eu vou deixar essa pro líder dos arquitetos aí, até para ele entrar aqui no play com a gente. Vai lá, Arriscado. Boa, pessoal. Então, já respondendo a pergunta, depois eu falo um pouquinho mais sobre a minha atuação aqui. Esse é um papel do time da arquitetura, tá? Então, a gente tem um alinhamento com as tribos e as squads, né, de que a gente tem que seguir o baseline da arquitetura, tudo que a arquitetura definiu como padrão para uso, né? E qualquer coisa que fuja desse padrão, uma nova tecnologia, por exemplo, que a gente queira adotar, a gente tem que conversar. Um exemplo foi o próprio React, né? Então a gente estava para front-end basicamente Angular, né? E surgiu a necessidade, muito por conta do que o Dani falou, de, cara, não temos pessoas no mercado, né, para trabalhar com Angular. Tá muito mais fácil achar profissionais de React, né, com a qualidade que a gente gostaria de ter aqui dentro. E a gente discutiu, né, trouxemos para dentro do time de arquitetura, fizemos toda a discussão, a análise do que seria necessário para coexistir o React com Angular, né? E um dos movimentos que a gente fez agora nessa evolução do PWA, nessa melhoria que a gente vai falar um pouquinho mais, foi justamente trazer para a última versão do Angular e com isso permitir que eu consiga coexistir o Angular e o React no mesmo conceito, no mesmo contexto do PWA, né? Então, respondendo, esse é um papel da arquitetura, tá? Então a arquitetura tem um chapéu de tomar decisão, entra ou não entra, né? Lógico que não é ninguém aqui com poder de negar nada, né? É mais para a gente ter aqui o centralizador e que consiga analisar, né, todo o contexto, todo o cenário do que a gente tem no banco, de para onde a gente está alinhado para seguir em tecnologia, né? E naturalmente a gente vai acabar barrando algumas coisas que não façam tanto sentido, né? Então, para back-end, por exemplo, a gente está com .NET e Node, né? Putz, vamos adotar Go agora, forte, para alguma frente? Podemos, vamos analisar, né? Ver por que faz sentido utilizar o Go em detrimento do que a gente já usa hoje mais forte, e não há nenhum impedimento, mas essa análise ela tem que ser feita. Eu acho que pelo que vocês falaram aí, vai muito assim, olha, surgiu uma demanda nova, né? Então, muitas vezes vocês estão começando um projeto e dependendo do porte, né, vocês veem que, putz, aqui nessa situação é possível a gente experimentar algo novo, né? Mas às vezes assim, você tem algo muito crítico, com prazo de entrega curto, vocês vão certamente seguir o caminho do que vocês já estão acostumados, até para minimizar problemas lá na frente, né? Exatamente, para isso poder ser sustentável, né? Então eu tenho um time que já tem um know-how num grupo de tecnologias, né? Então, se é uma demanda crítica, eu não posso desenvolver isso fora do que está no nosso conhecimento, né? Até porque depois eu não consigo dar sustentação nesse produto, né? E eu vou acabar tendo o retrabalho de reescrever esse produto
numa tecnologia que esteja mais aderente ao que a gente usa no banco, né? Então é mais nesse sentido, mas certamente testes a gente faz, né? Então a gente tem algumas brincadeiras que a gente faz aqui na arquitetura, que a gente usa Go, então usa algumas coisas fora do padrão, né, das principais aplicações, mas são coisas que não afetam tanto o negócio e não tem impacto, né? Se a gente tiver algum problema, fica mais tranquilo para a gente experimentar, né? Como você comentou. Aí eu quero fazer agora uma pergunta. Entendendo a metodologia de vocês, que assim, estamos falando aqui com pessoas que são arquitetos, que já têm uma senioridade mais alta, que já estão muito mais acostumados assim, porque chega uma hora na vida de todo dev, depois que ele vira sênior, que ele passa a falar assim, é tudo código, né? Eu vou aprender uma linguagem nova, se você já tem a base, você começa a entender aquela sua base. Por exemplo, quando eu saí, eu programava muito em SQL Server. Quando eu fui pro Oracle, não foi difícil para mim, eu só fui entender a diferença entre o Oracle e o SQL, mas eu conseguia me virar pesquisando e entendendo, olha, eu fazia assim no SQL, qual é a estrutura do Oracle, fui aprendendo até um tempo que depois eu fui trabalhando e deu match tranquilo. A gente acaba fazendo isso com linguagens hoje em dia e testando, igual vocês falaram. A questão é que é o seguinte, estamos numa época de pandemia. Não sei se o pessoal que está escutando percebeu, porque eu acho que eu vejo muita gente na rua que não entendeu ainda que estamos em pandemia, mas fica a dica aí, estamos sim em pandemia. É o mesmo pessoal que às vezes até acredita que a Terra é plana, né? Exatamente. Com a ascensão da pandemia, o pessoal acabou indo muito pro home office, né? Que é o primeiro ponto que eu queria entrar para perguntar. Então é uma pergunta em duas partes. A primeira é, vocês aderiram muito ao home office, até porque um ponto foi obrigatório, né? Não tinha muita opção, tinha que estar mais em casa e tudo mais. E a segunda com o home office, até que ponto foi mais difícil adotar uma tecnologia diferente, se o time não estava junto ou não, vocês sempre estavam com o time separado e foi tranquilo, mas pro pessoal que está mais abaixo, assim, trabalhando e tal, teve algum impacto? Como é que foi isso para vocês? Eu vou começar aqui falando. A gente já trabalhava com home office, né? 2 vezes por semana. Algumas pessoas até faziam mais. Já era uma política adotada dentro do banco. Acho que é uma política que já tem pelo menos uns 3 anos e meio, tá? Só que a gente tinha... Eu não tinha, né? O Riscado também não, o Ale também não, mas existia por parte... Não da direção da empresa, mas do grupo, assim, uma preocupação de, cara, como é que vai ser se for todo mundo fora do escritório? E a gente tinha uma série de problemas, porque o nosso espaço físico já não estava mais comportando o nosso crescimento. Então, a gente já tinha todo o capability para trabalhar em home office, a gente já tinha uma VPN, a gente já tinha... ali os firewalls e tudo estabelecido, uma estrutura estabelecida para permitir esse trabalho. Então, eu lembro bem, no dia 13 de março de 2020, a gente fez um teste, onde a gente desabilitou a rede, a gente só habilitou a rede externa, e todo mundo que estava no prédio teve que se conectar na VPN e trabalhar, até para a gente testar se as pessoas iam conseguir trabalhar. E no dia 15, 11h30 da noite, eu recebi uma ligação. E aí tive que sair startando o time porque a gente não entrou mais no escritório desde o dia 16 de março de 2020. E de lá para cá, cara, eu posso dizer, da minha perspectiva de líder, né, do time, foi muito benéfico, assim. A gente adotou muito mais tecnologias nesse período. Eu ouso dizer assim que, cara, foi um ano muito agressivo de mudanças, de adoção de novas tecnologias, muito também pela chegada de novas pessoas que passaram a compor o time durante esse período. E a segunda coisa interessantíssima é que eu tinha uma discussão bem forte com o grupo de contratar pessoas que não estivessem em São Paulo, né? Pessoas que estivessem morando em outras localidades. E hoje o nosso time, Riscado, nós temos quantos mesmo no time de arquitetura? Cara, eu tava tentando fazer essa conta de cabeça aqui agora, mas acho que são 4. Não, tem mais. São 4 só de Minas. 4 só de Minas. Só de Minas. Eu tenho mais uma galera no Sul, tem um pessoal no Rio. Tem um pessoal da Bahia. Tem um pessoal da Bahia que mora em São Paulo que tá aqui na reunião também. Enfim, então, Thiago, o que eu posso te dizer, cara, foi... Eu acho que o home office ele não gerou nenhuma barreira.
Entretanto, eu acho que as pessoas estão... Porque a gente não está vivendo um home office, né? A gente não está fazendo um home office. A gente está fazendo um breaking office, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Assim, a gente está aprisionado em casa. Você não optou por isso, né? Você meio que exato. foi forçado, né? Foi contingencial o negócio. E as pessoas estão muito, assim, ansiosas, né? Eu não sei, a gente tem enfrentado com tudo que a empresa oferta, né? A gente, tem profissionais psicólogos para conversar com as pessoas, uma série de coisas. É muito legal isso. A gente tem feito live, uma porrada de coisas para manter o time todo conectado. Mas mesmo assim as pessoas estão cansadas, porque é exatamente o que o Gro falou, né? A gente não optou. E também está todo mundo prisionado, pelo menos eu levo muito a sério isso. Me preocupo muito com a minha saúde, então eu não saio da minha casa. Eu vou no mercado, faço uma compra e volto, é isso. Nunca imaginei que ir ao mercado fosse ser um evento tão importante e esperado no mês. O mercado virou, assim, o evento social da semana, né? Que antes era, de repente, no fim de semana você ia num show, ia num bar, ia num shopping, e agora a única opção, né? Se você leva a sério o que está acontecendo é ir no mercado, porque não tem como ficar sem comprar mantimentos, né? Mas eu vou fazer uma puxada aqui para um... Depois, se for ao mercado, vá ao Carrefour, tá bom? É boa. Só que um assunto legal, né? Que nem a pandemia realmente não é só... assim como o Bertuzzi te comentou, você também, e eu tô levando ultra sério isso daí, que é de fato um assunto sério. Uma coisa que tem sido comumente... que tem acontecido comumente em home office é as pessoas passarem muito do tempo de trabalho, né? O cara, ao invés de trabalhar às 8 horas e meia, o cara tá 10, 11 horas e vai embora. E aí, como vocês têm lidado com isso, assim? Vocês chegam e dão um break no cara e falam, se você continuar, eu desligo sua VPN? Bem agressivo, Erickson, né? A VPN do banco ela já tem um time de te desconectar, que já é um lembrete, né? Então a VPN, o próprio login na nossa G Suite que a gente usa aqui, ele te desloga depois de um tempo. Então ele já te lembra, ó, já passou do seu momento. Só que a gente não impede do cara relogar, né? Assim, eu tenho feito um acompanhamento do pessoal e tenho sempre, né, conversado com eles para a gente ter um horário, né? Então, cara, 8 horas, 9 horas por dia, vai, né? Teve uma crise, teve um problema, né? Você tá em cima de uma entrega que já tem data ali, você fazer, né, durante alguns dias ou algumas horas a mais, ok, mas isso não pode virar uma rotina. Mas isso tem que estar no papel do gestor, né? Então você tem que gerir o seu time para ele trabalhar, porque se deixar realmente vai, e a gente vai, tá? Eu também, tem hora que eu me pego aqui, putz, não, já tá na hora de desligar aqui, tchau pessoal, deixa para amanhã, né? Porque o serviço não acaba, né? E o home office acabou com algumas barreiras, né? Então em São Paulo, por exemplo, quem mora, você tinha o horário do rodízio, então você tinha que ir embora para não pegar o rodízio, né? Ou você chegava mais tarde e saía mais tarde para não pegar o rodízio também. Então você tinha alguns gatilhos ali que te faziam ir embora, né? Você tinha o próprio escritório esvaziando. Você falou, pô, não tem mais ninguém, né? Tá na minha hora, né? Hoje não tem isso. Você tá sozinho no seu escritório da sua casa, né? E tá todo mundo conectado. E às vezes você nem conectado tá lendo e-mail, tá respondendo, tá fazendo uma tarefa ali mais solo. E você tem que se policiar. Então eu cobro bastante isso de mim mesmo e cobro do pessoal que tá comigo também. É bem importante o papel do líder nesse momento, né? Tem, porque eu, por exemplo, no sábado... Acho que foi sábado ou domingo. Não, sábado eu também fiz coisa. Domingo de manhã eu tava sem nada pra fazer de manhã, eu tava esperando lá pra almoçar tudo. Aí eu abri o note e falei, pô, deixa eu resolver um negócio que tava pendente. Não deveria, se for parar pra pensar. Mas fui lá, abri o note e comecei a trabalhar, né? Porque eu tô de casa, meio que virou meu quarto escritório, virou a mesma coisa. Então eu tô aqui parado pra mim e eu começo a fazer. Mas realmente, tem uns funcionários, não citando nomes aqui, pra não falar de ninguém, que a gente às vezes tem que ameaçar bater, que a pessoa fica trabalhando até tarde. Não vou citar o nome de ninguém aqui, mas... Que às vezes você olha 1 da manhã, tá um commit no Discord vindo lá, olha, commitou, não sei o que, você olha, rapaz... Mas eu acho que muito assim, como o próprio pessoal comentou, né, o Rafael, né, poxa, você tava no escritório, beleza, dá um certo horário, você fala, caramba, só tem eu e mais não sei quem, ou só sobrou eu aqui, acho que já deu a hora, né, e assim, você estando em casa fica meio difícil, né, você perder a noção do tempo, né, porque
Essas questões também para quem está numa cidade grande, tipo São Paulo, mesmo Campinas, que é o caso do Erickson, né? Tem trânsito, você tem que se programar para sair num horário que não quebre as pernas, né? De você ficar 2 horas parado no carro, né? E agora você não tem mais isso, você ganhou em qualidade de vida, mas essa questão de você meio que perder a noção do tempo, eu acho que foi generalizada, né? Às vezes até fazendo outra coisa, sei lá, você está de repente lendo, estudando alguma coisa à noite, quando você vê já varou até o meio da madrugada, né? Você sabe o que eu sinto falta? Da pausa para o café. Porque agora os meets, né, são todos programados, é tudo pela agenda mesmo, e é encavalado, né, um após o outro, de 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, e quando eu marco as minhas reuniões, geralmente eu marco, por exemplo, 5 e 10. Eu me dou 10 minutos para ir no banheiro e pegar um café, porque se eu não me der, os outros também não me darão, né? Então eu sinto falta mesmo do presencial também, fora da pausa, claro, mas de tomar um café aí com esses caras, de ter aquela conversa que não é na frente da tela, sabe? Hoje tudo é 100% na frente da tela. Uma coisa que me preocupa muito é o nosso trabalho não é linear, né? O nosso trabalho é um trabalho criativo, né? Então, quando você está pensando em desenvolver um paradigma aí no desenvolvimento de um problema no software ou qualquer coisa nesse sentido, você está fazendo um trabalho criativo. E o excesso de horas, ele tende a levar o cérebro para uma zona menos criativa, né? E aí você começa a perceber que você gasta mais horas para resolver um problema que você resolveria mais rápido e até talvez mais eficiente se você tivesse mais descansado. Então, muito do que eu discuto bastante com os meninos é, cara, vamos controlar as horas. Além de controlar as horas, um pouco do que o Ale trouxe aqui. Então, dicas que, putz, o nosso RH manda, a galera bloqueou a agenda. Então, esticar o horário de almoço. Então, a gente tem feito em média 1h30, 2 horas de almoço. A gente tem feito, agora a dica é fazer 50 minutos de reunião e não mais 60 minutos. Você travar a agenda, e eu faço bastante isso. Eu travo a agenda para falar com o time todo, e não só os que trabalham diretamente comigo, mas, por exemplo, com a Lê ou outras pessoas. Cara, trava lá meia hora, 15 minutos. Fala com um cara que faz tempo que você não vê e tenta não falar de trabalho, né? Isso é importante também. Não adianta você aproveitar aqueles minutos que você marcou um café para trocar uma ideia com a pessoa e... Então, cara, tô com aquele problema lá que não é muito essa ideia, né? Mas eu acho que a tecnologia tá aí para habilitar. Eu acho que o mercado brasileiro vai sofrer muito nos próximos anos agora, porque o problema que a gente tinha com a distância, ou pessoas que não queriam sair do país, ou problemas com a língua, a tecnologia cada vez mais acelera a resolução disso, e a gente vai passar o que já é uma complexidade para quem lidera times de tecnologia no nosso país, ter pessoas, mão de obra qualificada, pessoas experientes e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter um assédio muito grande agora das empresas de fora do Brasil nos próximos anos aí. Acho que isso é um pós-pandemia bem efetivo que a gente vai sofrer. Na verdade, isso já está acontecendo. Eu tenho alguns amigos que já trabalham para fora, né? E para o Carrefour foi bom, né? O home office em questão da gente poder contratar pessoas de fora de São Paulo, porque são mercados que a mão de obra, apesar da gente não ter diferenciação de salário para quem trabalha fora de São Paulo ou dentro de São Paulo, né? A gente segue o mesmo rate do RH para salário, mas é mais fácil achar os profissionais, né? Porque o pessoal de São Paulo, tem alguns até que acham que confundem a vaga. Eu imagino que eles acham que a vaga é para diretor, alguma coisa assim, porque eles chegam com pedidos bem absurdos que eu gostaria de ganhar o que eles estão pedindo. Mas fora de São Paulo, o pessoal tem pedido e um salário bem legal, assim, que a gente consegue facilmente chegar, e em alguns casos eu até elevo, né? Porque ele acaba pedindo menos do que a faixa que ele está vindo paga, né? Então ele acaba vindo ali num piso de um salário que para ele é muito legal, né? Então o cara está pedindo X, eu estou pagando X mais 2, o cara fica feliz, está vindo, é um cara que dificilmente eu conseguiria numa qualidade técnica em São Paulo, né, dentro de uma faixa de salário que a gente, né, compatível com o mercado, que a gente conseguiria pagar. Então isso foi uma vantagem, né? Mas em contrapartida, o mercado internacional também tá vendo isso, né? Então um profissional que ganha $10 mil mês lá, que para eles é difícil você pagar $10 mil mês para um profissional
nativo, né, lá nos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, você paga $5.000 para um brasileiro e ele vai trabalhar remoto super feliz, né, porque ele está ganhando 20, 25 conto aí na mão, né, na conversão aí. Então a gente acaba também tendo uns benefícios, mas no longo prazo, como o Dani falou aí, a gente vai ser bem afetado pelo esse assédio dos profissionais brasileiros, né, que é o workaholic, né? O profissional brasileiro não tem hora para começar, não tem hora para acabar. É um padrão um pouco diferente dos profissionais nativos pelo que a gente ouve falar aí e conversa com as pessoas, né? Exatamente, eu ouço falar bastante disso do pessoal de fora, que deu o horário certinho, desliga o note, desliga o computador e acabou o trabalho, né? Eu tive uma experiência dessa com um americano. Cara, era 5 da tarde no horário dele, né? Tinha uma diferença de fuso. Amigo, é só amanhã. Mas sem dó, assim. Tipo, se mandar 5 e 1 e meio, era só amanhã. Isso na verdade já é cultural deles, porque você pode ver mesmo se você for num evento, né, começa exatamente na hora que foi programada aqui no Brasil. O pessoal, não, vamos bater um papinho, 5 minutos depois a gente começa. Não, é aquele horário, tipo, você tava lá fora, beleza, você entra, mas o horário é esse, né? E aqui a gente acaba meio que resolvendo do nosso jeito, né? Então acaba tendo essa diferença cultural, né? Só para não alongar mais, não acho errado a forma deles. Deu o horário lá, faz, até porque você tem que saber balancear a sua vida pessoal, suas coisas, saúde mental com o trabalho, mas só para não alongar. Sim, bom, agora que a gente já deu esse panorama aí, como que a empresa trabalha e está encarando, né, a pandemia, pelo que deu para ver, está indo muito bem, então estão conseguindo, né? Algumas empresas têm dificuldade em adotar, mas trazendo um pouquinho para a parte um pouco mais técnica, queria saber se alguém pudesse dar uma resumida aí com quais tecnologias. O Rafael já falou um pouquinho aqui, vocês trabalham com .NET e Node no back-end e tudo mais, já falaram aí do PWA também, mas como que a estrutura roda por detrás dos panos lá? Vocês estão trabalhando com uma arquitetura monolítica, já estão trabalhando com sistemas distribuídos ou até microserviços, e também se vocês pudessem falar um pouquinho do panorama de como vocês estão trabalhando com o cloud. É tudo on-premise, é nuvem, é híbrido? Se puderem dar um parecer para a gente ir conversando sobre. Bom, junto com o PWA, a gente meio que começou a era dos microserviços aqui no banco. A gente já tinha alguns microserviços rodando em algumas VMs, mas a gente trouxe o PWA para o Kubernetes, né? E tanto back-end quanto front-end. A ideia era ter um micro front-end também, a gente não tinha na época, a gente conseguiu recentemente quebrar o nosso monolito do front. Então hoje a gente pensa primeiro em microserviços para tudo. Tá? A maior parte das nossas APIs, as principais APIs, já estão em microserviços, a gente já consegue fazer deploys independentes. Então, em termos de API, a gente já não tem mais cerimônia de merge há muito tempo para fazer deploy, que é uma maravilha, né? A gente perdia muito tempo com isso, quando é um monolito, para juntar todos os times de consultorias diferentes, para eles se falarem, entenderem o que é que vai subir, né? Todo mundo trabalhando. Então, hoje a gente já conseguiu quebrar o nosso back-end e, recentemente, também o front-end. E o que é que a gente trabalha, né, em termos de linguagem? Né? Para front-end, o PWA foi desenvolvido em Angular, a gente atualizou ele recentemente para o Angular 11. Tá? E com essa atualização e com o próprio módulo Federation do Angular e com estratégias para micro front-end, a gente permite que qualquer novo serviço que a gente desenvolva possa ser utilizado em novas linguagens, como React ou Vue, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, eu posso abrir um micro front-end dentro do meu aplicativo e testar tecnologias novas, como vocês falaram, Rust com WebAssembly, né? Ou Blazor, ou o Flutter. Pode ter um serviço só que seja desenvolvido em Flutter. A ideia é a gente poder ter esse mix e fazer funcionar utilizando um design system, que também a gente já está em fase aí de testes. Tá? O nosso design system foi feito utilizando web components, que possam ser utilizados tanto em Angular, quanto em React, quanto em Vue.
Tá? Isso para front-end. Se houver uma justificativa, por exemplo, para um uso de JavaScript puro para um determinado serviço, se for performático, se tiver segurança e tudo, também isso pode ser avaliado. Tá? Já para o back-end, os principais serviços estão em .NET, tá? .NET Core. Fizemos uma migração de muitos serviços aí que estavam em Framework. Estamos migrando aí alguns serviços que ainda estão em Core 2.2, né, para as últimas versões. Temos alguns serviços que estão em Node, tá? Serviços auxiliares, e alguns serviços críticos escritos em Go. Né? Mas a gente tenta buscar aí, a principal stack é .NET, tá? A maior parte do nosso parque aqui de desenvolvedores de back é .NET. Node muita gente conhece, até a galera de front, por ser JavaScript. Né? E agora que nós já tínhamos o back-end quebrado em microserviços, agora nós quebramos o front-end e agora estamos começando a observar a parte de dados, né? Que é outra ponta que a gente tem que quebrar também para microdatabases e poder ter essa completa independência, né, de serviços por domínio, né, para a gente entregar mais rápido e com maior qualidade. Legal, e complementando aí a pergunta também do movimento cloud, né? Recentemente a gente está adotando uma estratégia, né? Estamos começando a avaliar uma estratégia de move to cloud, né? Então, o time de infraestrutura do banco ele está trabalhando forte aí na definição dos padrões de utilização de cloud, automações, e já entra muito aí na linha que está comigo também lá de DevOps, né? Então, a ideia é que a gente já nasça tudo em cloud com infra as code, com pipeline DevOps, que avalia a qualidade dessa infraestrutura como o código que está subindo, né? Então a gente está falando aí de uma estratégia majoritariamente cloud, né? Então tudo que der para ir para cloud a gente vai levar para cloud, mas não é o levar o move to cloud por fazer o move, fazer o move to cloud aproveitando, né, o que a cloud fornece de melhor. Então o que a gente puder reestruturar no modelo de serviço da cloud para a gente ter todo o ganho ali do gerenciamento, né? Todo o ganho da escalabilidade que o serviço em cloud nos fornece, né? E o que não fizer sentido ir para cloud vai continuar on-premise, né? E a estratégia de cloud é uma estratégia até multi-cloud, né? Então a gente utilizar o que melhor cada uma das clouds provê. Então o que o Google tem de melhor, né? Vai ser a nossa principal cloud. Vamos para o Google. Não, mas tem um serviço aqui que numa outra cloud ele só tem nessa outra cloud, ou ele é melhor nessa outra cloud, atende o que a gente precisa. A gente vai sim para essa estratégia de multi-cloud com o on-premises também, né? Em determinados momentos a gente não vai deixar de usar o on-premise, e é uma estratégia que tem muito ganho para a gente, né? Então a gente acaba ganhando ali toda a parte de facilidade que a cloud permite ali para a gente dar velocidade nas entregas. Então quando a gente fala de velocidade de entrega de aplicação, né, com o conceito de microserviços, né, o conceito lá de Kubernetes, OpenShift, que é o que a gente usa hoje, né, quando a gente leva para a cloud, a gente ganha outras palavrinhas no dicionário, né? Então a gente ganha low code, ganha serverless, né, ganha clusters gerenciados. Então toda uma série de tecnologias que a cloud nos habilita, né, para a gente ganhar velocidade nas entregas. Então um produto que hoje no on-premise eu levaria X tempo, porque eu tenho que comprar máquina, montar um cluster, subir toda essa infraestrutura para botar minha aplicação para rodar, na cloud isso já é pronto, né? Eu faço um infra as code ali e em poucos dias eu tenho a minha infraestrutura toda pronta para receber minha aplicação. Então isso habilita bastante velocidade e segurança, né? A gente habilita a velocidade com a segurança que a cloud permite para a gente. Eu só queria pegar um gancho aí e falar uma coisa que é importante, de novo conectando com a minha fala inicial, né? A gente poderia estar falando aqui que, cara, a gente vai ir com tudo para Cloud Function. Mas faz sentido isso? O quanto isso custa? Quais problemas uma estratégia dessa está resolvendo, né? Então, entender, acho que o Riscado foi bem feliz, entender as nossas necessidades, a gente cada vez mais ter um domínio sobre essas tecnologias. Obviamente que a gente vai buscar ser especialista numa cloud, né? Que a gente, como grupo Carrefour ao redor do mundo, a gente é um dos maiores parceiros do Google. Então é a tecnologia que a gente vai primordialmente priorizar ali no time, mas sem se fechar para, de repente, eu ir buscar na Azure alguma coisa que faça mais sentido ou que resolva a minha vida. E uma outra coisa importante é
eu tenho falado isso em alguns momentos lá dentro do banco para a diretoria e companhia, eu quero um time preguiçoso. Então eu quero que a gente trabalhe cada vez mais naquilo que faça sentido a gente trabalhar, né? Então, cara, se tem uma plataforma bem resolvida, se a Google, se a Azure tiver alguma solução que me resolva o problema de Open Banking, por que eu vou reinventar isso? Por que eu não uso um componente pronto, né? Então, cada vez mais é a gente entender aonde faz sentido o nosso trabalho, o nosso esforço ser focado, porque demanda é infinita, né? A gente tem demandas infinitas, ninguém tem o emprego ameaçado porque a gente está usando componente pronto, não. Bem bacana, inclusive esse é um dos pontos até de uma das perguntas que a gente tinha aqui, que é qual é o critério que vocês tomam em conta quando vem uma demanda específica em decidir fazer dentro de casa uma solução ou adotar um padrão de mercado, um serviço que já existe, né? Você falou um pouquinho sobre isso, mas se você se sentir à vontade de falar, qual seria a estratégia para ter essa decisão? Beleza, isso faz sentido fazer ou isso faz sentido adquirir, locar, fazer alguma coisa do gênero? Acho que a principal pergunta aí, André, é o seguinte: o que eu agrego, o que eu ganho se eu tiver domínio? Então, por exemplo, o meu canal, tem uma série de soluções prontas hoje de canal, certo? Mas o meu canal é o meu principal meio de relacionamento com o meu cliente. Então, sobre o meu canal de comunicação, então o meu aplicativo, o meu site, a minha URA, o meu chatbot, o meu WhatsApp, whatever. Os meus canais de comunicação para o meu cliente, esses canais eu quero ter total domínio. Porque é um lugar que eu quero ter uma estratégia de repente diferente, e talvez se eu estiver preso em alguma coisa eu não consiga. Mas até mesmo nesses momentos a gente avalia, a gente usa uma série de coisas já prontas na Carina ou no canal de URI e outras coisas mais. Então acho que essa é a primeiro crivo ali de avaliação, né? O que eu ganho se eu desenvolver e o que eu estou abrindo mão se eu não dominar esse elemento, esse componente. Tá, uma vez que a gente discute sobre isso, a segunda é, obviamente, qual é o time to market daquilo, né? Então, talvez eu não domine totalmente esse canal, mas eu consigo colocar esse canal no próximo mês no ar, se eu usar um componente pronto, e eu ganho fôlego para ir trabalhar no meu específico. É até coisas que a gente chega a discutir, são situações reais que a gente passa, e aí a gente toma a decisão. E agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente comprou bem tranquilo. A gente está fazendo a aquisição de uma ferramenta de core bancário porque não tem sentido nenhum eu desenvolver isso, né? A gente está falando de uma ferramenta que tem mais de 20 anos de desenvolvimento e ela está numa tecnologia atual, que tem horas e horas lá de trabalho de um monte de gente que pensou em todos os cálculos, por exemplo, de um produto de empréstimo, né? Todas as curvas, toda a forma que você faz a precificação na linha do tempo. Cara, o que eu agrego se eu for desenvolver isso? Nada, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, quando eu compro, eu consigo focar o restante do time e trabalhar naquilo que eu sou o diferencial, aquilo que agrega, onde eu vou buscar o resultado para me diferenciar do meu competidor. Eu acho que aí vocês procuram sempre, né, conforme surgem os projetos, buscarem a melhor solução para cada cenário, né, pelo que vocês comentaram, porque vocês mesmos disseram, olha, se tiver um serviço melhor na Azure ou na AWS, a gente contrata esse serviço, né? Vocês até já falaram que trabalham bastante com a Google por conta de uma parceria global, acho que da própria holding, né? Mas assim, vocês têm flexibilidade e até pelo fato como vocês estão estruturados, como vocês arquitetam sistemas, fica fácil e não é um grande choque de repente você adotar um serviço em outra nuvem, ou de repente, olha, para essa situação que a gente demanda muita performance, a gente vai criar APIs em Go, né? Então vocês têm flexibilidade e procuram aí usar a melhor ferramenta para cada situação que vai surgindo no dia a dia, né? Exato. Tem uma piadinha, que eu sou péssimo de piadinha, né, de histórias, né, mas
O cara que tem um martelo e só tem um martelo, ele vai martelar também parafuso, né? E não necessariamente a resposta está nisso. Então, acho que o ideal é você ter, sim, uma caixa de ferramentas e saber fazer as perguntas, né? Não estabelecer tudo como resposta pronta. E aí a gente acaba investindo um tempo hoje, isso também é uma das lições aprendidas que a gente tem com alguns problemas que a gente passou, de, cara, vamos investir um tempo pensando nisso aqui. Vamos segurar a ansiedade dos principais demandantes da companhia, no sentido de eu quero priorizar, e a gente tem colhido bons frutos com isso, com essa estratégia. A gente vai priorizar a qualidade e a assertividade do que a gente está fazendo. Em detrimento, a gente talvez atrase um pouco, ou até atrase razoavelmente, mas eu vou priorizar a qualidade e a assertividade. E isso começa desde o início, quando você pergunta qual é a melhor resposta para esse problema, né? Qual a melhor tecnologia, qual o melhor caminho, e por aí vai. E até a mudança, né, Dani? Um exemplo legal que dá para a gente comentar aqui a gente tomou uma decisão no passado de desenvolver uma ferramenta de feature flag, feature toggle, in-house, tá? E essa decisão ela foi comprada pelo banco e a gente desenvolveu. Só que chegou num momento que a gente não conseguia mais dar sustentação, né, de evolução dessa ferramenta. Então a área de governança que faz ali toda a gestão dos toggles não estava satisfeita com a performance que eles tinham na administração dessa ferramenta. A gente começou a ter uma série de problemas e a gente não conseguia parar para evoluir. Até porque essa ferramenta estava sobre o desenvolvimento do time de arquitetura, que não é um time de desenvolvimento, né? Então a gente parou, como o Dani falou, ó, beleza, a gente está aqui martelando o prego, né, martelando o parafuso, e não é um sistema core, né, não é um sistema diferencial que o meu feature toggle, minha ferramenta feature toggle é melhor do que o que não era uma realidade nossa. Então a gente parou e agora a gente está avaliando, está fazendo POC com ferramentas de mercado que entregam o que a gente tem e algumas coisas a mais, né? Algumas integrações com toda a nossa esteira de DevOps, algumas integrações com toda a nossa observabilidade. Então é um movimento também que ele é natural, né? Então o mudar da direção ali em cima de uma decisão tomada, né? Quando a gente está falando agora de compra ou desenvolver ferramenta, é uma coisa que a gente faz também. Então, né, não necessariamente a gente apostou naquilo e vai ficar, né, com aquele ônus o resto da vida. Se a gente achou que foi uma aposta errada, a gente faz a curva e vai para a aposta certa e vamos testar, né? Vamos testar. É o R rápido, né? O Lean, né? Vamos errar rápido, corrigir e fazer o certo para entregar o valor para o nosso cliente, né, que é o que importa. Porque, assim, quando você começa a fazer a régua para montar o gráfico, a qualidade versus o tempo de entrega, ela é sempre um desafio, né? Exato. E preço, porque, né? Às vezes, você tem coisas que você tem que entregar muito rápido, tem coisas que você até consegue negociar para postergar, para colocar um pouco mais de qualidade em cima de alguma coisa que você quer fazer. Mas o problema é você ficar naquela... Puta, eu poderia fazer mais se eu tivesse mais tempo. Aí você entra naquele, mas nesse caso eu não tenho. Então qual estratégia eu adoto? De repente... Tá, agora eu coloco um pouco aqui, depois da segunda entrega eu ponho mais um pouco, você vai fatiando, né? Agora eu posso melhorar. E eu acho legal de essa estratégia de vocês, acho bacana a parte do priorizar da qualidade. Acredito que seja difícil perto do tempo, né? Porque isso é difícil em qualquer... Isso quem gerencia a equipe, a gente sabe. Se a gente pudesse, é o que a gente fala, se eu pudesse, o projeto de 1 ano eu entregava em 3. Mas não de sacanagem, é porque, porra, cara, eu queria colocar tudo que eu pudesse pra deixar isso daí o mais foda possível. A gente sabe que não existe isso no real, não tem como, né? Porque a gente tem clientes, a gente tem expectativas e o negócio tem que estar rodando. O negócio que é em 6, né? Que é em 6 meses. Exato, então, tipo, aí você fica com aquela, vou montando aos poucos, mas é legal, eu gosto de montar aquelas estratégias. Tá, vamos fazer primeiro o MVP, né? O mínimo pra gente fazer isso aqui. Beleza, aqui tá... Vamos montar que agora a gente vai melhorando aqui, agora a gente põe um DevOps, agora a gente vai fazendo aqui. Lógico, já tendo no começo do projeto aquela ideia, isso aqui vai precisar ser escalável, isso aqui vai ter que se transformar aqui, porque a gente também não pode chegar no final e ter mais retrabalho do que do começo. Eu acho que esse ponto de estratégia aí, ela é bem válida, é bem legal e é um desafio que todo mundo pega, né? Voltado até, não importa a sua stack de tecnologia. Eu não sei se vocês já experimentaram em algum momento e trabalhar com time no Ultimate, né? E na minha antiga igreja, não na igreja atual, eu e o Riscado trabalhávamos juntos e eu tive um time que eu experimentei, tá, Thiago?
E eu falei para eles assim, ó, eu não dou prazo, vocês não dão prazo e ninguém vai dar prazo sobre o trabalho de vocês. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu banco isso. Porque eles... Tem vaga aí nesse time? Não, então, eles queriam muito isso. Eu vou te falar, é engraçado isso, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho vai ser mais verde. 6 meses depois, eles abortaram, assim, absurdamente. Tipo, cara, no way, não quero mais trabalhar assim. Porque, galera, a gente acaba também... É natural do humano, né? A gente vai procrastinar, a gente vai exagerar em algumas coisas, a gente vai superestimar as coisas, enfim, a gente vai fazer com que aquele esforço dure o tempo que a gente tem disponível sempre. Então, é muito engraçado isso, vale um bom podcast para discutir, mas a minha experiência de experimentação, e era uma galera bem madura, tá? Não era os mais inexperientes, não, era uma galera bem sênior, conhecia muito, e eles, puta, cara, volta a questionar a gente aqui sobre o tempo, porque não tá legal. Porque você volta para a discussão de todo dia, que eu acho que é uma discussão real. Priorizar, isso é um exercício e ele tem que acontecer, e a gente faz isso o dia inteiro na nossa vida, que a gente não percebe. Mas, por exemplo, hoje eu tô priorizando estar no podcast aqui com vocês, eu não tô brincando com os meus filhos, e é uma escolha. Mas a gente faz isso, só que a gente acaba não percebendo. E quando a gente tem a liberdade para, cara, agora, beleza, agora eu faço forever o que eu quiser e tal, gera um pouco de incertezas e isso gerou um problema. Nesse time, pelo menos, a minha experimentação não foi positiva, não. Mas esse ponto aí da prioridade, só o que eu queria puxar, que assim, tem aquela frase que diz, né, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? O que é prioridade? Não, tudo, então não tem prioridade. Se é tudo igual, a balança é igual. Essa questão do time vocês têm seus prazos, faz não sei o quê. Cara, quando você falou, eu já, hoje, com a visão que eu tenho gerencial, que não era a mesma que eu tinha anos atrás, eu já ia falar pra você, não deu certo, né? Que não adianta. E também uma coisa que a gente aprende com equipes é que assim, cada dev, cada arquiteto, cada funcionário, ele tem um ritmo e ele tem uma forma de trabalhar. Isso é um ponto. E não é porque um tem um ritmo, outro que um cara é melhor, que o cara não é melhor, que o cara que entrega, o cara não. Então, às vezes, você tem que saber quais tarefas você designa para um, para outro aqui, pra você ir montando, pra você deixando o negócio ir rodando. Então, quando você deixa pra falar com o termo bem claro, a moda caralha, que é dá os prazos aí, vamos fazer do jeito que dá, é pior, porque tem gente que precisa ser cobrada. Então, se você não tiver o prazo, o cara fica rodando em parafuso, assim, lá. Pô, cara, tu tem o prazo? Pera aí, então. Não, mas eu vou correr aqui pra fazer, não vou fazer. Realmente é uma coisa interessante de se pensar em fazer. Eu acredito que nunca vai dar certo um negócio desse de prazo forever. Ó, eu vejo um monte de gente falando que funciona, cara. Mas na prática, cara, eu não sei. Não, flexibilidade tudo bem, mas... Flexibilidade tem o risco do pessoal confundir com um Go Horse, né? Não é porque assim, pensa assim, a gente tá pensando do lado da equipe. Vamos fazer aqui sem prazo, não sei o quê. Muitos cenários, talvez dê. Mas pensa como um cliente. Imagina você ir numa lanchonete e o cara falar, não, o hambúrguer vai ficar pronto quando ele tiver que ficar pronto. Você vai ficar puto, cara, tá com fome. Se põe do lado do cliente. É muito difícil isso daí. E não adianta o cara falar, você tá comparando desenvolvimento com software. Não, eu tô me colocando do lado de um cliente. Um cliente precisa da solução dele pra resolver um problema dele. A não ser que ele fale pra você, pode levar 3 anos, aí leva o tempo que for, eu só quero um negócio foda. Aí é um cenário. Mas a maioria dos cenários eu preciso disso daqui para resolver um problema. Se passar tantos anos, eu já resolvi de outra forma, eu não preciso mais, né? A pergunta é se o problema vai ser o mesmo daqui 3 anos, né? Exato. E a pandemia tá aí para mostrar que as coisas podem mudar de uma maneira que a gente nunca imaginou. Mas, André, você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia só pontuar que eu tava ouvindo vocês falarem aqui e meio que tudo fecha um ciclo da pergunta que eu fiz lá no início do que vocês terceirizam, o que vocês desenvolvem em casa, o que analisa para contratar alguma coisa, porque você foi muito feliz em falar desse case do tempo. O tempo é um indicador necessário, né, para você conseguir avaliar o que é prioritário ou não e a partir dessa análise do que é prioritário ou não, você decidir se você tem tempo e braço, né, necessário para desenvolver algo em casa, ou vai ter que ajustar a tua estratégia para pegar algo mais
melhor resolvido no mercado, já testado, já validado por milhões de devs, por exemplo, né? E o pessoal também me faz essa pergunta sobre desenvolvo em casa ou pego algo pronto, né? E eu acabo dando o exemplo da Netflix, né? Por que a Netflix tem uma plataforma própria de streaming, né? Já que existem N plataformas de streaming que você pode usar. Porque eles têm uma demanda gigantesca, né? E não só por isso, principalmente porque é o core business deles. Então, o diferencial do negócio deles é entregar streaming com excelência. Então eles têm que se focar nisso, né? Mas vai lá e veja a ferramenta que eles usam para log, por exemplo. Eu duvido muito, né, que eles vão fazer algo personalizado de log, sendo que tem milhares de serviços que fazem isso muito bem. Então o foco no negócio, eu acho que é um dos pontos primordiais para você decidir se você vai disponibilizar recursos para fazer algo in-house ou vai contratar algo que já existe. Porque, assim, o seu core business você não deve terceirizar. Salvo a você ter as sprints, assim, o que eu quero dizer é assim, a sua expertise, que é o seu diferencial, ninguém vai fazer melhor que você. Se é isso que você vende como uma diferença, igual você deu o caso da Netflix, tu vai terceirizar, a qualidade pode cair, a qualidade pode aumentar a qualidade? De repente pode, mas tende a não fazer igual você, porque é mais um job para quem está sendo terceirizado e o cara vai entregar em tarefas, né? E às vezes, não eu digo assim, a plataforma de streaming, mas eu digo, pode ser que algum detalhe do streaming eles ainda usem algum serviço, porque já deve ser algum tipo de commodity que faz sentido eles utilizarem alguma plataforma. Mas onde eles percebem que eles têm um diferencial para entregar algo superior aos concorrentes, eles com certeza vão desenvolver em casa. Eles não vão pegar uma plataforma N lá, vamos pôr um Vimeo da vida e customizar em cima de um Vimeo, por exemplo. Né? Você vai dedicar tempo e esforço para isso. É isso aí. E eu queria pegar um gancho no que você falou, uma coisa importantíssima para todo mundo ter em mente, né? O que é mais raro hoje? Qual é o bem mais escasso que nós temos? É o tempo. Tempo. Então, quando a gente pensa, eu não penso muito no investimento. Porque investimento, se você perder, você consegue recuperar. Tempo, não. Tempo não tem recuperação, né? Então, tipo, cara, eu tinha essa ideia, mas eu demorei tanto tempo a lançar, eu fiquei procrastinando e o meu concorrente foi lá e lançou bem boqueta, mas hoje ele tem 10 milhões de usuários na plataforma. Será que eu vou buscar essa diferença? Tempo é foda. Então, esse é um critério que pesa muito na escolha e na avaliação. E o outro é isso, se eu agrego ou não diferencial naquilo. Se eu não agregar, cara, vamos usar uma coisa pronta, né? Se eu agregar, obviamente, é uma decisão que a gente vai discutir e pensar com carinho. Eu acho que um ponto que a gente pode até seguir, que é uma coisa interessante para todo mundo, principalmente vocês que estão parte de banco, de cartão e tal, é a famosa e única gestão de dados, a segurança, o LGPD, como isso é tratado, como vocês se preocupam nisso. Então, se vocês puderem falar um pouquinho pra gente sobre essa parte, como é que vocês fazem, como é que vocês montaram isso daí, porque isso aí, hoje em dia o pessoal fala, não, é a preocupação do momento, isso aí devia ser a preocupação desde que começou a internet, de quando começou a tecnologia, não é porque agora um órgão obrigou você a ter que você tá preocupado, você tinha que estar preocupado com isso daí. Então se vocês puderem falar um pouquinho dessa parte de vocês. Eu acho que o mercado, em linhas gerais, até hoje não se preocupou muito com isso, porque todo mundo se beneficiava do compartilhamento das informações, né? Então, ninguém estava sendo virgem, né? Tava todo mundo ali na brincadeira e na sacanagem não na sacanagem, mas tentando de alguma maneira honesta ter o melhor retarget com o cliente, ter a melhor busca ou a melhor oportunidade de resolver também o problema do cliente, né? O cliente está numa busca e, cara, às vezes a busca espontânea, a assertividade naquilo, você fala, caramba, meu, às vezes eu falo, como é que o Instagram sabe que eu tô procurando isso se nem eu, né, sabia que eu estava? Mas então acho que primeiro, é super importante. A LGPD, ela vem para trazer luz a uma questão
que é você, de forma consciente e espontânea, decidir pelo compartilhamento ou não dos seus dados, né? Se você não quer, a sua privacidade tem e deve ser respeitada. O que para nós no grupo é muito levado a sério. Então, a gente hoje já tem no nosso portal, no nosso app e tal, questões ligadas a isso. E a gente faz as perguntas até mesmo para compartilhar dentro do grupo, né? Então, posso compartilhar seu dado com o Carrefour, posso com o Atacadão, ou vice-versa, e isso faz parte da nossa estratégia. Eu acho que a gente está investindo bastante energia. A gente investiu mais no último ano, mas a gente conseguiu atender ali as questões que legalmente nós deveremos atender. Mas eu entendo que o mercado ainda vai muito se regulamentar nos próximos anos, né? Não necessariamente o que a gente enxerga hoje como LGPD é a fotografia que se mantém. Eu acredito que a gente vai passar por evoluções ainda, ajustes. Saiu hoje, se eu não me engano, foi hoje da Notre Dame, não, da Qualicorp. Eu acho que uma discussão que ela está falando, não, eu tenho direito sobre essa informação e já vai trazer uma série de discussões para a mesa, né? Essa questão do consentimento, do cliente do grupo, então ele já meio que concordou em dividir com o grupo ou não. Então tem uma série de discussões que ainda vão permear pelos próximos anos esse tema. E faz todo sentido, e é um tema que está totalmente conectado com o Open Banking, quando você para pensar. A principal questão do Open Banking é você compartilhar a sua trajetória, os seus dados, o seu histórico, né, de bom pagador na instituição A para a instituição B e levar as duas instituições para o mesmo nível de igualdade na disputa pelo melhor produto para aquele cliente, né? Então, eu entendo que quando o cliente ganha, o mercado fica mais aware das necessidades que ele tem que atender, das responsabilidades que ele tem, e a gente eleva o nível de competição e a gente parte para coisas muito melhores. Eu vou dar um exemplo aqui só para finalizar minha fala. Lembra das maquininhas 10 anos atrás? Eu já sou mais velhinho, então eu lembro. A gente tinha Cielo e Rede, e era um mercado totalmente monopolizado, um mercado onde você tinha uma série de dificuldades para ter um alcance a um device nesse sentido, para passar a sua transação. E olha como esse mercado mudou e como ele se regulamentou e como isso foi benéfico para o cliente, né? Com taxas mais reais, mais agressivas, que façam mais sentido, e a gente disputando o cliente pela melhor experiência e não tendo o cliente como refém. Então eu acho que cada vez mais o mercado, a indústria vai evoluir bastante, a indústria financeira, nessas questões, e o Open Banking, a plataforma de Pix, uma série de outras coisas, vem para sedimentar, para pavimentar esse caminho, para que o cliente tenha maior acesso e com maior qualidade. Muito bacana, né? Inclusive a LGPD, por mais que está sendo, as empresas estão sendo obrigadas agora, né? Mas é um papo que já vem de muito tempo aí, né? Inclusive a gente vê empresas gigantescas que faziam, né, o uso dessas informações, que nem você falou, Daniel, e tinha um diferencial competitivo aí por usar essas informações gigantesco, né? Agora estão tendo que se reinventar para pedir permissão, se entrar em conformidade com a lei. Apagar os dados, né? Não poder mais segurar dados do usuário. Tem um monte de coisa agora que tem que ficar... Ou mesmo preocupado. adaptar uma série de sistemas, né? Porque você mesmo pega soluções de log, né? O pessoal fez muita coisa em sistemas legados aí, sem imaginar que você armazenar um CPF, uma data de nascimento, poderia te trazer problemas, né? Sem o consentimento da pessoa, né? Mas quando você trabalha com coisas de pagamento, assim, que são dados bem sensíveis, né? Das pessoas, cartões de crédito, tudo, essa parte interna aí é um assunto bem delicado. Então não dá de salvar no log o número do cartão. Tá. Pera aí, então deixa eu ajustar um negócio salva aqui. no cookie, que assim o Facebook já pega e já compra, em vez de sugerir Eu não posso ter toda a mesma senha em todos os lugares.
pode, faz igual um cara que eu escutei uma vez, a senha dele era igual, ele só colocava o nome da rede social no final. Então, tipo, era, HGH5 Twitter, HGH5 Facebook, HGH5 pra ele não esquecer. Você sabe que teve um presidente aí, não vamos entrar na política, mas pra vocês verem como é irônico essa questão de senhas, o cara criou um slogan e usou aquele slogan na senha do Twitter. A primeira tentativa de um cara na Holanda, ele se conectou na conta do cara. Cara, tem cada história de senha que não dá nem pra eu contar aqui, os absurdos que a pessoa colocava e pedia pra resetar. Só cuidado aí que a senha do Thiago a gente já sabe e a gente vai testar já. A minha senha, eu pago uma recompensa pra quem adivinhar. Envolve Nintendo? Não, a minha senha, cara, uma vez eu passei pra logar numa conta, mas foi a primeira vez que foi pro meu pai, foi pra minha mina, eu falei, não, logo pega o negócio pra mim. Ela falou, você é retardado, você decora isso daqui? Eu falei, decora, porque ela é um conjunto de letras e números aleatórios, que ninguém chegaria em mim por um padrão dela, assim. Mas é porque eu sou retardado e faço isso. Eu faço o que os negócios de senha agora fazem, né? Que é gerar aquelas senhas loucas, eu já gerava na minha cabeça e decorava ela. Então, isso é muito difícil, acertar minha senha é difícil. Digamos que foi uma excentricidade útil, né? Isso é coisa de maluco, meu. Mas como eu tenho cadastro no dia e não tenho no Carrefour, vocês não vão poder pegar minha senha. Alguém quer comentar mais alguma coisa de LGPD? Ou... Não, sobre o LGPD não. Só queria falar que a única coisa do dia que eu conheço é aquele jornal, né? Não, vai na minha. O passeio hoje em dia no Carrefour é top. Pega um hiper daquele grande pra caramba, dá pra ficar 2 horas. Pra todo mundo que tá enclausurado, pô, puta passeio. Eu vou dizer que quando eu era moleque, eu só não lembro agora, eu acho que era um Carrefour, que a gente foi expulso porque a gente foi fazer corrida com aqueles carrinhos que são as pessoas que não podem... Não, fomos expulsos, só fomos convidados a nos retirar. Quando você tem uns 4, 5 anos de idade, pelo menos na minha época, nos anos 80, viu? Não vai falar que eu tenho 60 anos e que não, foi... Na sua época de infância não existia o Carrefour. Não, existia sim. Mas tinha aquele negócio, você correr que nem um louco no corredor, né? E dar aquela deslizada, né? Claro que às vezes alguma coisa saía do controle, né? A corrida de carrinho motorizado era melhor ainda, muito bom. Eu queria aproveitar para fazer um jabá aqui. Se for fazer corrida de carrinho no Carrefour, pague suas compras com cartão Carrefour que você vai ter descontos. Brincadeira, não era isso não. Eu ia falar que... Você ganha um troféu. Você ganha um cartão, né? Nós temos vagas, tá? Para arquitetura e para desenvolvimento. Acessem nosso LinkedIn, tá? E a gente está buscando os melhores profissionais, tá? A gente está trabalhando com tecnologia de ponta, tá? Estamos tentando trabalhar com stack sempre atualizada e atrativa. E a gente tem uma liderança extremamente horizontal. Esses caras aí, o Daniel, o Escado, até o CIO, você toma café com o presidente, tudo mais. Então é uma empresa que tem clima de startup, tá? A gente está aceitando novas ideias. Você tem voz, o Júnior tem voz na mesa. Se ele quiser trazer uma tecnologia, demonstrar alguma coisa e trazer valor para o negócio, é uma empresa que tem essa abertura. Tá? Vocês podem perguntar para qualquer pessoa que trabalha lá. E a gente está tentando construir realmente um banco do futuro. Tá? Embora as pessoas não conheçam muito o Banco Carrefour como uma marca, porque conhecem mais o Carrefour como varejo, como mercado, mas a gente está trabalhando com tecnologia de ponta para concorrer com as principais instituições financeiras aí. Tá? Então, se você trabalha com front-end JavaScript e for bom nisso, procura a gente. A gente está procurando bons profissionais, seja Angular, React, Vue, né? E back-end também. Então, acesse o LinkedIn e dá uma olhadinha nas vagas. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso podcast falando sobre as tecnologias e sobre o negócio que rola no Carrefour, tendo a presença ilustre aí desses profissionais aqui falando com a gente. E não se esqueçam que o nosso podcast está disponível no devshow.com.br. Os links sobre as vagas também do Carrefour a gente vai deixar no link do post do DevShow.
E nós estamos também em várias plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Deezer e no seu app de podcast favorito. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, agradecer ao pessoal aí que participou do Carrefour e nós nos vemos numa próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um grande Valeu. abraço. Falou, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Falou. Eu acho que um ponto que é interessante a gente abordar até aqui, até porque já temos o que é, como o tempo passa, já temos 1h e quase 15, 1h e pouco aí, de 10, tira as cortadas aí, que ninguém sabe o que a gente faz depois, pra corrigir aqui, né? O pessoal que tá escutando essa parte vai ficar. Finge que nada proibido foi comentado, né? Ou nada ofensivo. Olha, né? hoje até que tá leve. Hoje tá leve até, já teve... Acho que o anterior foi um pouco pesado em alguns momentos. O anterior teve umas Vocês não, revelações que foram ao ar, vocês não fazem inclusive. ideia do esforço que eu tô fazendo. Aí, Riscado, fala pra eles, 1h que eu não lancei um caralho, então. Mas fica à vontade, eu já lancei um monte de palavrão à vontade. Eu tô com o modo on o tempo todo aqui, porque, cara, do natural do dia a dia. Eu fui falar 1h, daí eu pensei, eu pausei e falei, putz. Você não faz ideia de que eu tô há 1h sem falar que eu compro no dia, não no Carrefour. Não, né? Bom, fala aí. Mas o que interessa da pauta